A gente vai agora ouvir uma palavrinha do técnico Jair Ventura, do Corinthians. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho do show do Daverson. Mas em 2 tempos distintos, acho que ficou claro isso, o Grêmio foi mais eficiente e conseguiu a vitória, né? Uma pena que a gente tenha oscilado dessa maneira tão drástica que nos custou uma vitória. Então, a gente conversou sobre isso, a gente vinha conversando, já foi uma das coisas que aconteceram, da gente ter que tomar um gol para começar a jogar, e aconteceu mais uma vez hoje, e nem sempre vai dar para você reverter a situação. E assim nós acabamos perdendo o jogo. Jair, boa noite. Não foi a primeira vez em entrevistas passadas, desde que você chegou, você já citou mais de uma vez que você nasceu no futebol, né? Então, quer dizer, você tem uma vivência, você respira futebol muito antes de ser treinador. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que você está vivendo, agora que o campeonato acabou, se você puder passar um pouquinho para a gente, para o torcedor, como é que você viveu esses últimos dias de tanta especulação sobre o teu futuro ou sobre a troca no comando técnico? E aí eu tenho a obrigação de te perguntar se o jogo de hoje foi o seu último, se você foi avisado pela diretoria, porque é a pergunta que a gente mais recebe do torcedor. Então eu queria que você falasse um pouco esses 2 pontos. Hoje foi o seu último jogo, a diretoria te avisou que você não fica, ou você sente que tem alguma coisa estranha, esquisita nessa história toda pela sua experiência, por favor. Não, você sabe que a vida de treinador é sempre assim, principalmente quando os resultados não acontecem. Você olha um percentual, mas a gente não pode pegar só o percentual e falar do percentual. Nós temos que analisar as circunstâncias. Circunstâncias essas que quando nós chegamos, todos, a maioria de vocês, a maioria da opinião, falaram, pô, você vai encarar uma situação como essa, uma situação de muitas mudanças, de várias perdas, de jogos decisivos. E por falar em número, de 80 equipes que iniciaram a Copa do Brasil, só restaram 2, né? 78 foram eliminados, nós conseguimos uma classificação para a final, fizemos bons jogos, acabamos perdendo. Jogos que você perde, diminui o percentual, mesmo que seja no mata-mata. Então, de repente, dentro do que tudo aconteceu, de repente não foi tão bom, mas de repente foi o possível. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas também de repente poderia ter sido pior. Então de repente nós conseguimos fazer o possível dentro de uma circunstância que era muito difícil. Eu acho que ficou claro para todo mundo que isso acaba sumindo um pouquinho quando chega no final do campeonato. Mas faria tudo a mesma coisa. Você recebeu um convite do Corinthians, independente das circunstâncias que eram muito difíceis, não tinha como não aceitar. Né? Lógico que a gente poderia ter ido melhor no Campeonato Brasileiro. Muitos falaram em rebaixamento, eu fui até incisivo, fui muito cobrado por essa situação que eu falei que não caía, realmente não caiu. E a gente sempre estava ali, a zona de descenso e mais 4 times acima. Então, por isso também a gente falava que a gente não ia cair. Teriam que 5 times ultrapassar o Corinthians. E chegamos agora no final do campeonato. Nós queríamos uma classificação para Libertadores ou bi do Campeonato Brasileiro, mas conseguimos uma classificação na Sul-Americana. Lógico que é pouco para a grandeza do Corinthians, mas dentro de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, nós conseguimos ir para a final da Copa do Brasil, conseguimos ser campeões paulistas. Eu falo nós porque eu já me sinto parte do processo. E sobre a minha permanência ou não, eu sigo trabalhando, fazendo planejamento, tudo normal para o próximo ano. Tenho até o dezembro de 2019 o contrato, e a decisão fica sempre na mão da nossa diretoria, mas sigo trabalhando normal. Tá, então, o Jair deixando em aberto o futuro dele no Corinthians, se fica ou não, ainda não está definido quem será o técnico do Corinthians em 2019. 2018 foi totalmente sem graça. Grêmio e Corinthians se despediram com vitória do Grêmio por 1-0. Quem traz pra gente as informações de como foi a vitória do Grêmio sobre o Corinthians são Luiz Carlos Júnior e Paulo César Vasconcelos. Alô, Thiago, alô, Grafite, alô, Ana Thaís. Estou mais uma vez aqui com o Paulo César Vasconcelos. Paulo, vamos falar da vitória do Grêmio sobre o Corinthians. 1-0, num jogo em que o Grêmio foi bastante superior, não? Olha, Luiz, olá, amigos do Troca. Uma partida muito interessante, porque no primeiro tempo o Grêmio jogou, o segundo ele administrou. Enquanto jogou, o Grêmio amassou o Corinthians. Teve todo o domínio, terminou o primeiro tempo 1-0, poderia ter terminado até com um placar maior. No segundo tempo o Grêmio administrou, ficou mais atrás, querendo explorar contra-ataque. Você pensa que o Corinthians ameaçou, Paulo Vitor não fez nenhuma defesa.
A diferença entre os dois times ficou muito claro ao longo desses 90 minutos. Então vamos fazer uma projeção para os times no ano que vem. Grêmio G4 joga a fase de grupos da Libertadores, alcança o objetivo na partida de hoje. O Grêmio começa já a temporada de 2019 com o mesmo técnico, e esse técnico, que é o Renato, já sabendo o que esse time precisa no setor de defesa, meio Algumas de campo e renovações, ataque. Jeromel, Kahneman, Jael, jogadores que já renovaram. Que já sinalizam o que o Grêmio pretende para a próxima temporada. Ao mesmo tempo, Matheus Henrique, Jean-Pierre, jogadores altamente promissores, se incorporando e ganhando cada vez mais força dentro da equipe profissional. Agora o Corinthians é uma grande incógnita. Primeiro pelo tratamento desrespeitoso que tem dado ao Jair Ventura nas últimas semanas, dizendo que vai trazer o Fábio Carille, mantendo o Jair no cargo. E o que a gente vê, amigos, é um Jair completamente abatido. À beira do campo, não deixa de orientar, não deixa de cobrar. Mas está abatido, né, Luiz? Um Corinthians que foi campeão paulista, mas sofreu 28 derrotas no ano, superando a marca de 23 de 2007, que foi ano de rebaixamento. Isso para vocês terem uma ideia, o Corinthians termina esse Campeonato Brasileiro vencendo apenas 2 jogos como mandante, um contra o Paraná e o outro contra o Vasco. Como visitante, perdão. Um contra o Paraná e outro contra o Vasco. Convenhamos que é muito pouco para o time que no ano passado, com o chicote debaixo do braço, conquistou o Campeonato Brasileiro. Muita coisa vai ter que ser feita no Corinthians, e me parece que nessa corrida contra o tempo de planejamento, ele está perdendo. E Thiago, o Renato na quinta-feira renovou o seu contrato, foi anunciada a renovação de contrato do Renato Portaluppi com o Grêmio, e havia uma expectativa de cerca de 20 mil torcedores, no máximo 25. Renato renovou, Kahneman renovou, Jeromel renovou, e vieram 40 mil torcedores. Grêmio 1, Corinthians 0. Valeu, Thiago. Valeu, Luiz. Valeu, PC. Um abraço para vocês, para os amigos lá em Porto Alegre. Impressionante mesmo, né? Como alguns ídolos sozinhos são suficientes. Mesmo que o jogo não tenha grande importância, eles atraem público. Isso é importante também. A Ana falava sobre planejamento de alguns clubes, de alguns aspectos. Esse é um aspecto fundamental. O Grêmio sai na frente, né? De muita gente. Muita gente. Sai na frente até do São Paulo. Porque mesmo com a permanência do Jardim, o São Paulo vai para o mercado, vai ter que contratar. Então o Grêmio sai bem na frente aí no planejamento do próximo ano. Vamos ver alguns lances do jogo, alguns lances pontuais. Primeiro é uma confusão do árbitro, ele confunde, dá um cartão errado, depois se ajeita. Mesmo sem o VAR, ele conseguiu corrigir o que seria um grande erro. O Everton escapa, é puxado pelo Léo Santos, e aí você vê chegando ali atrás, bem atrás, 10 passos atrás, o Henrique. E aí ele puxa o cartão vermelho e mostra pra quem? Henrique, que já tinha amarelo. E aí depois ele fala, não, tem razão, é o Ricardo Marques. Mostra, ó, cancelado o cartão vermelho, e é amarelo para o Léo, que ainda não tinha cartão no jogo. É perigoso fazer esse tipo de confusão. O Ricardo Marques sempre está no meio de uma confusão, né? Onde ele está, tem uma confusão, impressionante. Grafitiana, o PC levantou uma questão que é bem emblemática. Estou falando, essa palavra... Não, essa palavra na última rodada é importante. Tá, não, eu não acho que é emblemática, mas que salta muito aos olhos. Há algumas rodadas no Corinthians que é o desrespeito ao Jair Ventura. Deixando vazar e tratando quase que abertamente, porque as informações vêm direto de alguém lá dentro, de que já está atrás do Carille e que esse acerto está encaminhado com o Jair no comando, inclusive o Duílio, que é diretor de futebol, dando entrevista dizendo que o Jair continua no ano que vem, mas ao mesmo tempo negociando com o Carille. É muito desrespeitoso, né? É um processo muito cruel, assim, com o Jair, né? A contratação dele, a forma como o trabalho se desenvolve e, paralelo a isso, a procura do Corinthians por um outro técnico. Muito partiu do Corinthians procurar o Carille, porque outros clubes já estavam procurando o Carille antes do Corinthians. E aí o Andrés, né, presidente do Corinthians, André Sanches, ele dá essa resposta, né, ou o Corinthians dá essa resposta nessa tentativa de repatriar o Fábio Carille. Não tem nenhuma resposta que eu me lembre do Andrés falando publicamente sobre isso, mas muito também pela procura de outros clubes, né? Se o Carille volta para o Brasil para dirigir uma outra equipe, as críticas em cima do Andrés aumentariam, né? Então eu acho que isso passa um pouco também pelo interesse do Corinthians em ficar anunciando ou deixando que seja informado aí que o Corinthians procura o retorno do Carille. É bem ruim mesmo pro ano do Jair, a forma como ele chegou e saiu do Santos e a forma que ele chegou no Corinthians, e deve sair, né? Porque até o Duílio Monteiro Alves já não nega a possibilidade da troca de comando.
Foi um ano bem ruim aí para a diretoria do Corinthians, que conhece muito de Corinthians, mas subestimou muito o time nas escolhas na temporada de 18. Grafite, do ponto de vista de rendimento, o Jair deixou a desejar, né? O Corinthians não melhorou com a chegada dele. Teve um primeiro momento, uma primeira reação que parecia que defensivamente estava mais sólido, mas isso não se confirmou, o aproveitamento é baixo. É baixo, mas o que o Jair poderia fazer, né? Ou ele chegava, tentava implantar a metodologia dele da maneira que ele podia, mas ele chegou enfrentando o Palmeiras no final de semana e uma semifinal, né, contra o Flamengo na quarta-feira. Ou seja, ele procurou dar confiança para os jogadores, em determinado momento ele conseguiu trazer essa confiança, que conseguiu passar pelo Flamengo no mata-mata da Copa do Brasil, mas não conseguiu ter sequência no Brasileiro. O material humano, ele não tinha muito material humano, ele não tinha muito. O Corinthians sofreu um desmanche. Talvez se o Carrilli tivesse voltado também, o Corinthians estaria nessa situação. E o que o Corinthians vai fazer agora? Se realmente o Jair sair e o Carrilli vir, vai trazer mais jogadores para o Carrilli? E por que não fez isso com o Jair também? Então eu vejo injustiça no tratamento, como ele está sendo tratado. Do agravante do Corinthians ter garantido a ele que ele permaneceria, que ele deu a entrevista outro dia, ele falou, ó, o que foi passado para vocês foi passado para mim. Então não existe novidades, então é tudo... É complicado você tratar um profissional dessa maneira, que aceitou o Corinthians numa situação que outros treinadores não aceitariam. E ele aceitou e já deu a cara para bater logo no primeiro. Chegou com 2 dias, já foi pro estádio do Palmeiras dirigir o clube. Ou seja, é complicada a situação e eu também acho uma falta de respeito com o Jair. Hoje, lá na Arena do Grêmio, tinham faixas e cartazes e fotos para Renato Gaúcho, comemorando a permanência dele. Tinha acho que um banner grandão, né? Um bandeirão. Tinha em homenagem ao Everton também, que também já se tornou ídolo nesse time do Grêmio. Aliás, jogou demais o Everton Cebolinha, né? A gente viu um lance que ele sofreu a falta. Teve um lance que dentro da área do Corinthians ele se passa no meio de 2 jogadores, dribla mais um e ia fazer um golaço.